retomar aqui a parte que está sendo apresentada que já foi apresentada pelos irmãos Emanuel e Breno. Então a pergunta é: fruto ou frutos do Espírito? A gente pode perceber que apenas um, mas subdividem-se em 9 partes, né? Eu estarei tratando da paz, longanimidade e da temperança. Então vamos lá. A paz, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Filipenses 4, verso 6, que diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Então a gente percebe aqui que o apóstolo Paulo ele fala da ansiedade, que já era uma coisa que acontecia antes e acontece ainda hoje em dia. O que significa ansiedade? Significa uma preocupação intensa e excessiva, persistente com coisas do cotidiano. A gente vê que isso agravou mais nessa época pandêmica, né? Por onde estamos passando, que a gente vive uma incerteza e isso acaba nos tornando pessoas ansiosas, se preocupando com o nosso emprego, se preocupando com a nossa saúde cada vez mais, excessivamente, né? Então, a gente pode perceber que ele nos diz não andar ansiosos, né? E a paz, né? A paz de Cristo Jesus, que a gente pode ver retratada no livro de João 14, 27, gostaria que os irmãos pudessem abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 14, verso 27, que diz o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo dá. Né? Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então a gente consegue perceber que a paz de Cristo Jesus ela é perfeita, certo? E a gente não deve ficar andando ansioso, como Paulo já disse. A gente deve ter a paz de Cristo Jesus, porque a paz ela é necessária para uma boa como posso dizer, saúde mental da gente. A gente tem que cultivar ela como um fruto do Espírito, certo? E a plena paz, às vezes a gente busca recursos, né? Como uma paz mundana, aquilo quando a gente está tudo bem, tudo tranquilo, a gente acha que está em paz. Mas na verdade não está. Quando a gente está com dinheiro no bolso, a gente não estou em paz e tudo mais. Mas essa paz é uma paz efêmera, é a paz mundana. A gente não deve buscar ela, a gente deve buscar a paz de Cristo, a paz de Cristo Jesus, onde ele disse, novamente, deixo-lhes a paz, minha paz lhes dou. Não como o mundo dá. O mundo dá uma paz, uma falsa sensação de paz. Não é aquela paz plena que só quem pode dar é Cristo Jesus. A gente tem que deixar de buscar essa paz nos bens materiais, porque eles são passageiros, efêmeros. Muitas vezes a gente está bem um dia, no outro a gente está mal. Um dia a gente está com muito dinheiro, no outro dia a gente perde o emprego. Às vezes quem investe na bolsa de valores quebra a bolsa, por exemplo, dá uma queda. Então a gente não pode se apegar a coisas materiais, a gente tem que se apegar em Cristo Jesus. A gente pode perceber isso. E o mais maravilhoso é no próprio Filipenses. A gente pode observar aqui no Filipenses, só que um verso depois, no verso 7, 4, 7, que diz aqui: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então a gente pode perceber que a paz de Jesus ela é absurdamente maior do que qualquer paz que a gente pode encontrar no mundo. Então a gente tem que depositar nossa confiança, nossas esperanças em Cristo, e só assim a gente vai ter a verdadeira paz. E de fato, não adianta a gente andar ansioso por alguma coisa, né? Porque a gente sabe, nós que servimos a Cristo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. A gente pode observar isso em Romanos 8, 28. Então, é basicamente essa figura da paz. E o mais interessante é que todas as partes do fruto do Espírito, elas se interligam, como é o caso da longanimidade. O que significa longanimidade? O significado dela é virtude de suportar com firmeza as contrariedades em benefícios de outrem. Na minha Bíblia, na NVI, quando a gente vai dar uma olhada no fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, na NVI ele trata não como longanimidade, mas sim como paz. Como diz assim, 5, 22, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência. Na verdade, ele trata a longanimidade como paciência. E o que significa paciência? Paciência é suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos. Então, a gente já nota aqui a figura de duas coisas. A gente suportar em benefício do outro e suportar os nossos próprios sofrimentos. A gente pode observar também em Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 10. Que diz o seguinte: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor,
a minha perseverança. A gente pode perceber que a paciência ela se divide em dois, né? A paciência de fato e também a perseverança. O C.S. Lewis ele traz no seu livro Cristianismo Puro e Simples a figura da fortaleza como dois tipos de coragem. A coragem bravura, que é aquela coragem valentia, que você tem aquela coragem de enfrentar as suas adversidades. E também aquela coragem de você se manter firme. Você tem coragem de suportar aquilo ali tudo com firmeza e não se deixar abater. E ele até traz a seguinte questão, que se a gente não tiver a fortaleza, é muito difícil a gente manter as outras virtudes. Porque se a gente não tiver aquela convicção, aquela força para se manter firme, a gente vai acabar desmoronando. E como eu havia dito, todas as partes do fruto elas se interligam. Por isso que eu digo, não há como você ter longanimidade, que é a paciência, se você não tiver a paz. Por exemplo, você está em paz, está tudo bem, vamos dizer que você está tudo bem, e aí você sai num belo dia de carro, leva uma fechada, por exemplo, de uma moto ou de outro carro, caminhão, ônibus, você já se estressa, já perde já a sua paz porque você não teve paciência. Então não há paz sem paciência e paciência sem paz. Então todas as partes são intrinsecamente ligadas, todas as 9 partes do fruto, né? Porque existe a figura do fruto, que cada uma das partes é um gomo, né? É exemplificado dessa maneira. E a gente, às vezes, é muito mais difícil a gente ver a figura da coragem como força de suporte, muito mais difícil suportar um impulso que a gente tem para determinada coisa do que suportar uma dor. Às vezes é muito mais fácil você, poxa, machucou aqui o braço, mas você consegue mais aquele desejo, um exemplo de você sair para uma festa que você não deve ir, muitas vezes por influência ou uma festa que não condiz, né, com atitudes de um cristão, e aí você se segurar muitas vezes é muito mais difícil, né? Então a gente tem que ter aquela coragem, aquela coragem de suportar até o fim, mas também é necessária a bravura para a gente poder ser desinibido e conseguir cumprir uma ordenança que Deus tem na Bíblia, que é a gente evangelizar, né? Então é necessária a coragem nesses dois aspectos, como a bravura e como suportar até o fim. E uma frase importante que a gente pode perceber no livro de Thomas Kempis, A Imitação de Cristo, ele diz assim: esforça-te para suportar com paciência o defeito dos outros, pois eles terão que suportar muito de ti. Muitas vezes a gente tem paciência, mas é paciência com a gente, não tem paciência com o outro, né? Às vezes, poxa, mas tu não sabe fazer isso, tu é muito ignorante, não sabe fazer esse negócio, pelo amor de Deus. E às vezes você não sabe fazer outra coisa e alguém age da mesma forma que você, e poxa, você não tem paciência, né? Então a gente tem que ter paciência, porque da mesma forma que a gente suporta alguém, elas terão que nos suportar outras pessoas, né? E outra frase interessantíssima do livro Thomas Kempis, que diz o seguinte: a virtude de cada homem se manifesta melhor na adversidade. A ocasião não faz o homem fraco, revela-o tal como é. Então, aquela paciência, aquela perseverança, ela se revela nos momentos de adversidade. Se você realmente tem aquele fruto do Espírito, se você não, aquela parte do fruto do Espírito, se você não cai na adversidade, certo? Então, agora eu vou tratar da figura da temperança. O que é temperança? É ser comedido, é o domínio próprio, né? É saber dosar, não é aquele, muitas das vezes, é muito interessante no livro do C.S. Lewis, ele traz como palavras que perderam seu significado, mudaram seu significado ao longo do tempo. Ele traz temperança como a pessoa saber controlar na bebida, não beber muito, mas não tem nada a ver com isso. Muitas das vezes a gente não percebe aquela figura da temperança, porque todos os nossos desejos, eles precisam ser temperados. Como já diz aquele ditado, né? Tudo demais é veneno. Então a gente tem que saber temperar tudo, porque tudo que a gente faz demais pode nos trazer uma perturbação posterior. Você coloca aquilo ali como um altar, como aquilo ali como uma parte principal da sua vida, central. E não deve ser assim. Nossos desejos e anseios devem estar primeiramente em Cristo Jesus. Às vezes a gente só vê a figura do bêbado, mas uma pessoa que é viciada em jogos é tão ruim quanto uma pessoa que é viciada em bebida. A diferença é que o próprio C.S. Lewis fala que ele não acorda no meio da rua deitado, né? E não só isso, mas também na comida, nossa alimentação tem que ser dosada. A gente não pode comer demais porque já é caracterizado como uma gula, né? Como excessivamente. Praticar algum esporte, às vezes a gente quer praticar demais e deixa de fazer outras coisas que também são importantes para continuar praticando aquele esporte. Então, o ponto é esse, moderar, né? Então, não quer dizer basicamente a abstinência, mas sim você saber moderar da forma correta, não ultrapassar aquele limite imposto, porque aí já figura a questão do pecado. Então, eu gostaria de abrir que os irmãos lessem a parte do livro de Provérbios,
capítulo 25, verso 28, para encerrar. Diz o seguinte, 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uma pessoa que não sabe se dominar, ela não sabe se controlar, ela acaba sendo fraca. Porque quando vem a tentação, ela facilmente cai, facilmente se deixa levar. Então, que nós possamos ter a nossa cidade, que somos nós, com muros fortemente protegidos, deixando, claro, nossas vidas, nossos anseios e nossos desejos nas mãos do Senhor, pois Ele é o único, é a única pessoa possível para nos salvar, nos proteger das adversidades que nós enfrentamos nesse mundo. Então é com isso que eu gostaria de encerrar essa terceira parte do fruto, né? Então eu gostaria que você pudesse se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar alguma pergunta ou o que você achou do vídeo, ativar a notificação e compartilhar. É isso aí, que Deus possa lhe abençoar poderosamente.